Música aí, apavorados. Ok, pode acordar. Levanta, João. Que é isso? Está dormindo aqui no estúdio? Aplausos para ele. Toma o microfone, toma o microfone. Você não sabe, mas você dormiu aqui no estúdio. Rapaz. E agora é o homem do trem. Pronto, agora é o vaqueiro. Vai dormir todo mundo. Se o vaqueiro voa, junta bem os pés, fecha os olhos. Vejam só, inflação de seguros. Você relaxa bem profundo, mais profundo. Imagina que você está bem profundo. Um mais profundo. Dois mais profundo. Três. Pronto. Foi com chapéu e tudo, né? Eita! Cadê o vaqueiro? Deixa ele aí sem triângulo mesmo. dormindo aí, Deixa ele aí um pouquinho. Levanta, vaqueiro. Vai derrubar O vaqueiro vai levantar. É importante lembrar ao público que não é isso que eu faço no meu consultório. Sim, isso é só uma As demonstração. pessoas me procuram, chego lá, fazem tudo que tem que fazer. Ah, mas eu não dormi. Ah, mas eu não fiquei com o braço duro. Ah, mas o... Mostra ele dormindo aí. Então, o importante não é a pessoa entrar num transe... Isso é sono. Se é para dormir, por favor, durma em casa. Né? Não é mesmo? Olha o chapéu do rosto. pra Fotografa ele aí, fotografa ele. Para mostrar como é que ele dormiu aqui é no para programa. reprogramar a mente, né? Professor, vai acordar, por favor. O meu trabalho é para curar a pessoa. Eu não sou curador, mas eu ofereço senhor é ferramentas. facilitador. Facilitador. Mas acorda esse homem, por favor. O senhor não Mas ele está num Como é sono que eu vou tocar nesse Não, também mas desse jeito? acorda ele. Como é que eu vou tocar? Como é que eu vou cantar um forrozinho aqui desse jeito? Chama ele aí, Acorde ele, acorde. doutor Reinaldo. Se fosse Zélezinho, Cinderela dizia, acorda, Zélezinho. Vai retornar para a estação. Levanta, rapaz. Está dormindo aqui no estúdio? Vai dormir no hotel, na tua casa. 1, 2, 3, pode acordar. É pronto, levantou. Que é isso? Vai dormindo aqui no estúdio? É? Que negócio é esse? Olha, quem quiser se consultar com o professor Reinaldo Momo, desculpa que eu não estou bom de garganta, viu? Ele até amanhã atende lá no... Recife Monte Hotel. É o antigo Hotel Miramar, em Boa Viagem, ali na Rua dos Navegantes. O contato com Dona Lúcia para marcar. Pode ligar para lá e marcar com Dona Lúcia. Vou mostrar aqui que facilita. Marque uma consulta com o Reinaldo doutor Momo. 8897-1862. 8897-1862. Lúcia, falar com Lúcia. 8897-1982. Tá charando. 1982. Não, 1862. Isso. Falar com Dona Lúcia. Alô, Dona Lúcia, eu quero marcar uma consulta com o doutor Reinaldo Momo. Olha, ele só pode depois das 4. Tá certo, pode marcar para 4 horas e tem que ir lá no Recife Monte Hotel. Recife Monte Hotel. E você pode ir lá também, por gentileza. Tá doido, eu vou lá, senhor vai me hipnotizar, eu não faço mais nada. Ele já está assustado comigo aí. Ele hipnotizou a professora. A senhora sentiu alguma coisa especial na hora, não? Não, você sente como se você tivesse, vamos dizer assim, é uma sensação de alívio. E de bem-estar. Né? De bem-estar. É como se você, vamos dizer assim, tivesse, vamos dizer assim, adquirindo coisas boas para você. Como se você conseguisse botar fora tudo aquilo que está lhe incomodando. O senhor também faz regressão, doutor? Sim, através desta técnica, a pessoa lembra do seu passado. E esse lembrar é que é a regressão. Não necessariamente regressão de vida passada, né? Mas se o cara foi um bandido marginal da outra, lembra também? A questão da regressão de vida passada é muito polêmica. Os espíritos acreditam que existem outras vidas. Algumas outras crenças não. Então eu prefiro ficar na ótica da ciência, que diz o seguinte, que existe uma linguagem onírica, que é a linguagem dos sonhos, né? Então quando a pessoa sonha, eventualmente, ou assimila leituras de livros, ou de vídeos, ou de filmes, e sonha que está dentro daquele contexto, que a nossa mente ela é muito fértil. Então está provado cientificamente que a fantasia é mais forte do que a razão. Então quando a pessoa fantasia, é como se ela estivesse vivendo aquilo sendo seu. Eu entro no mundo da fantasia, elaboro aquela fantasia, e a pessoa desta forma se libera, se livra e sente-se livre. E a liberdade é fantástica. Uma senhora lá em Olinda, que joga cartas, tarô, ela disse, olha, Samir, eu fiz uma regressão. Eu disse, sim. E como é que foi? Eu era uma rainha, morei na Índia, mas ninguém que faz regressão diz que foi ladrão, assaltante, bandido. Por incrível que pareça. Só diz que foi rei, rainha, princesa, não sei. Por incrível que pareça, as pessoas que eu atendo mais se veem sofridas do que rainhas e reis. Por quê? Porque aí entra nessa explicação científica de que a regressão de vidas passadas, entre aspas,
poderia ser uma forma utópica, uma fantasia de reviver o seu sofrimento pessoal. Então, se eu entro dentro da fantasia do meu paciente, ele elabora, transforma aquele sofrimento em aprendizagem e se sente livre de tudo aquilo. Eu acho que esse microfone está apontando para lá, botar ele para pegar a sua... Está de cabeça Assim? para baixo. De cabeça para baixo, o cara fica hipnotizado logo. Né? Estão descilando aqui. Pois não. Então, a pessoa se libera dos seus sofrimentos, né? E se sente livre de tudo E aquilo. doença? A pessoa pode se libertar de alguma doença fazendo uma regressão? Doenças psicossomáticas, como fibromialgia, por exemplo, muitas pessoas, não são todas, mas quase todas, Lúpus. na primeira sessão não tem mais dor. Lúpus. Bem, lúpus é uma coisa mais complexa, depende de caso para caso. Eu atendi alguns casos de lúpus. A pessoa melhora, nem sempre se sente curada. Mas o importante é a qualidade de vida que ela passa a ter. É uma sensação de leveza, conforme a professora Lúcia falou, né, e de bem-estar. Isso melhora muito a qualidade de vida, né? Agora, doença que é doença, quem vai resolver é o médico. Eu trato é do emocional, é do sentimento. Mas tem as doenças chamadas psicossomáticas. Sim. As doenças da alma. São dores, né? Dores. Fibromialgia, que são dores que caminham pelo corpo, né? Fobias. Medos, pânico, depressão. Né? Eu atendo muitas pessoas que entram no meu consultório com depressão e muitas vezes, não é regra, não vem me cobrar que eu disse que eu não disse. Às vezes, na primeira sessão, a pessoa já não sente mais depressão. Às vezes na primeira. Claro, poderá sentir tristeza, alguma outra coisa assim, que ao longo das próximas sessões vão ser resolvidas. O professor Reinaldo Momo, tem gente que faz regressão e parece que tira aquele emperrado da vida. A partir dali, parece que se descortina um novo horizonte na vida da pessoa. É verdade, pois que o trauma e o bloqueio é como se a pessoa tivesse uma montanha na frente dela. Ela se sente incapaz de resolver isso aí. Eu atendi um cidadão da sua terra aqui que devia ter uns 70 anos, um homem de 2 metros de altura, que chorou copiosamente igual a um bebê. Por que ele chorava igual a um bebê? Porque foi logo que ele nasceu, lá na sua primeira infância, entre 0 e 3 anos, que ele se sentiu rejeitado pela mãe, pelo pai, pela mãe, e os parentes todos caçoavam dele, faziam bullying, né? E jogavam assim, medo de rato, medo de fantasma, medo de espírito, medo de lobo mau, de barata. Medo de escuro. Então, esse cidadão, ele era aterrorizado, era mais do que pânico, ele era aterrorizado totalmente. Durante 1 hora inteira, quase, ele chorou copiosamente. Quando ele sentiu que já não tinha mais medo, serenou. Agora, medo de sapo é alguma coisa? Sapo. Em Santa Catarina, o que tem medo de sapo é impressionante. É mesmo, né? Eu chego a me divertindo nos restaurantes e cafés, e falando em voz alta, quem tem medo de sapo? Aí um diz, eu tenho, quer te perder em 5 minutos? Perde medo de sapo em 5 minutos. Alguém tem medo de sapo aqui? Tira o medo de sapo em 5 minutos. João Lacerda tem medo de não fazer sucesso. Tem um medo que se pela. Medo de não fazer sucesso. De não vender disco, não ter show. Não, meu disco é bem vendido, graças a Deus. Quando eu não vendo, Samir, a gente dá no show tudo. Não conta pabulagem aqui não conta pabulagem aqui não vale não, viu? Não, mas é verdade. Quando não vende mesmo, aí o Danilo sai vendendo no meio do povo, aí não vende nenhum. Aí eu dou um cara otário, desses caras boçais, uma vez perguntou pro pai dele, pro Genival Lacerda, o senhor canta porque gosta ou por necessidade? Aí Genival Lacerda, que é um gozador, olhou para ele e disse, é por necessidade mesmo. E para certas perguntas, só certas respostas, não é? Logo que eu entrei aqui, eu comentava com a professora Lúcia que eu fui convidado lá em Porto Alegre para fazer uma matéria sobre futebol, para fazer uma palestra. E eu dei como título, né, faça do seu filho um campeão, né? E aí nós abordamos esse assunto de ser campeão. Então, todos os pais gostariam de ver seus filhos serem campeões. Só que eles se propõem que o filho seja campeão de futebol, de basquete, de vôlei ou de qualquer coisa. Mas esquece que o ser campeão começa dentro da família. Então é importante que você, pai que me escuta nesse momento, saiba educar o seu filho com a sua esposa e que coloque limites. Sem limites não há educação. E não havendo educação não há prosperidade. Porque esse indivíduo não vai crescer como ser humano, como indivíduo para a nossa sociedade. O empresário Ike Batista, que é hoje um dos homens mais ricos do Brasil, um dos mais ricos do mundo, né? Sim. Ele disse ontem numa entrevista que ele pagou no ano passado o imposto de renda, 670 milhões. Só de imposto de renda. 10 vezes
a Mega Sena que será sorteada hoje. Para a pessoa ter sucesso, sair do miserê, avançar, prosperidade, alcançar prosperidade, esse tratamento funciona, professor? Sem dúvida. Eu acabei de dizer que é no cerne da família, na célula master da sociedade, que se constrói um campeão, que se constrói esse indivíduo que paga tanto de imposto e outros mais, né? O nosso Lula é um exemplo, né? Saiu de uma pobreza para uma riqueza e para a liderança de uma nação. O que leva o indivíduo a ter essa resiliência, essa capacidade, essa capacidade imensa de superar obstáculos, né? São vários fatores, entre eles o amor da mãe, o amor do pai, a confiança que a família dá para que ele edifique esse ser e que ele possa se projetar na sociedade como campeão e vencer realmente nas avenidas da vida. O Ike Batista teve 2 filhos com aquela atriz que é muito bonita. Luma de Oliveira. Luma de Oliveira, tá vendo, professor Luciano? Boa memória. É. Mas aí a Luma de Oliveira trocou Ike Batista com sua fortuna por um bombeiro. Vai ver que o bombeiro apagou o fogo dela, né? E o Ike não conseguiu. Gente, eu vou para o intervalo que é rápido e volto já. Doutor Reinaldo Norman Momo, é o nome dele. Você pode marcar a consulta, que ele só fica no Recife até amanhã, vai embora para Porto Alegre e volta em outubro. Você pode marcar com Dona Lúcia no 8897-1862. Está aparecendo, está aparecendo, a produção é eficiente. Pronto, está aí. É ligar para Dona Lúcia. Não é o Rei Momo, viu? Mas não é o Rei Momo, mas é o rei, da hipnose e da reprogramação mental. Aliás, tem gente que não pode culpar a sorte, nem culpar o governo, nem culpar a família. Tem gente que tem um emperrado na mente. Se não desbloquear, não vai para frente, né, professor? É verdade. A maioria das pessoas que me buscam, elas vêm com uma queixa. Durante o trabalho que a pessoa vai lembrando dos seus sofrimentos, das suas frustrações, ela percebe que não era nada daquilo. Até pode ser, mas o principal não é aquilo, são outras coisas mais antigas. Porque a diferença que faz a diferença é a forma de você encarar a vida. Uma pessoa encara de um jeito, tem sucesso, resolve tudo rápido, se liberta de tudo que passou, não guarda nada para o passado. Tem outras que ficam emperradas. Numa família de 7 irmãos, muitas vezes tem 1 ou 2 que não avançam, né? Não avança. E os pais pensam assim, pô, eduquei os filhos da mesma maneira, só que esse, o Joãozinho e a Mariazinha, não avançam. Por quê? Porque eles têm alguma dificuldade psicológica na sua mente ou muita sensibilidade, né? Geralmente pessoas muito sensíveis não vistam essa camiseta, mas em geral os muito sensíveis, além de serem muito artistas, o fato de serem sensíveis impede eles de avançar rapidamente na vida, porque se preocupam muito com pequenos detalhes que entram através da acuidade sensorial. São coisas que eles incorporam através dos seus sentidos e não percebem que incorporam como dificuldades, traumas, bloqueios e por aí afora. Quando faz a ressignificação do sentimento, aí a pessoa se encontra no seu eixo e aí sim passa a crescer rapidamente. Uma coisa é você encarar de uma forma otimista a vida. Os problemas existem para serem enfrentados. Outra coisa é você ser uma pessoa pessimista, estar sempre com medo dos problemas. Exatamente. E fugindo deles. Você não vai resolvê-los nunca. E tem gente que diz, não, vou passar uns dias no Japão, vou viajar para Salgueiro. Não adianta, se você não resolver suas broncas, as broncas vão com você para onde você for. Exatamente, o problema acompanha a pessoa. Muita gente que tem muito dinheiro pensa assim, eu vou à Europa porque lá na Europa eu não vou ter problemas. Tem o mesmo problema que ele leva os problemas. Leva tudo junto.